Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para refletir um pouco acerca da palavra de Deus, acerca dos acontecimentos que estão desencadeando o tempo do fim, os eventos finais para o cumprimento da palavra de Deus para o tempo do fim. Eu louvo a Deus porque você está se inscrevendo em nosso canal, porque você tem compartilhado os nossos vídeos para outras pessoas, e Deus seja louvado, porque Deus certamente nesse momento está usando todos esses instrumentos midiáticos para a pregação do Evangelho. Obviamente, Deus não vai precisar desses instrumentos para terminar sua obra no tempo do fim, porque essa obra do tempo do fim, ou seja, esse alto clamor do terceiro anjo que todos nós iremos dar, será uma obra sobrenatural e sob o comando e o controle do nosso Deus e o Espírito Santo. Nós hoje vamos refletir um pouco acerca da Fratelli Tutti, que é justamente a encíclica papal do Papa Francisco, lançada recentemente, agora no mês de outubro, durante o evento da educação. Queridos, há muitos anos a igreja, o sistema papal vem arregimentando as nações para aniquilar a lei de Deus e para implantar o decreto dominical. Nós estamos às vésperas deste decreto dominical. Ellen White diz aqui no Grande Conflito e outros livros que o decreto dominical vem sendo travado nas trevas, ou seja, há muitos anos, nos anos 60, nós tivemos o Concílio Vaticano II, e naquele momento ali foi discutido justamente a infalibilidade da Igreja Romana em relação às Santas Escrituras, ou seja, discutindo até a autoridade dessa referida igreja para alterar a Bíblia Sagrada, haja vista que ela tem realmente essa perspectiva, essa prerrogativa de poder mudar a lei de Deus, poder mudar as Santas Escrituras. E essa encíclica papal, Fratelli Tutti, o que ela realmente diz? Ela discute realmente a doutrina social católica, aos moldes de São Francisco de Assis. Quando você vai ler o documento, todos somos todos um, ou todos irmãos, existe realmente um teor, uma apologia à união, à fraternidade, à amizade, ao rompimento com a inimizade. E aí, queridos, nós sabemos onde tudo isso vai realmente desdobrar. Então ali, o foco da encíclica papal, Fratelli Tutti, não é o nosso Deus eterno, mas é o exemplo de São Francisco de Assis, ou seja, é um bem comum a partir de quê? A partir de pontos comuns, a partir do abandono de doutrinas, a partir dessa cisão daquilo que nos torna diferentes e cada qual com a sua identidade religiosa. Então, queridos, nada mais é do que a tentativa, a busca incessante para que o protestantismo, implementado por Lutero no ano 1517, realmente possa ser o quê? Aniquilado, exterminado. Há uma ideia de que Lutero realmente tenha sido um herege. Nós sabemos que em 2017 nós completamos 500 anos de reforma protestante. E nós sabemos que a Igreja Luterana, justamente com a Igreja Católica, escreveram um documento dizendo: o protesto acabou. E naquele momento, Martinho Lutero foi chamado de herege. Martinho Lutero, um homem de Deus, que Deus usou para essa reforma tão necessária, tão interessante, que realmente mostrou os caminhos da justificação pela fé, realmente foi agora no século 21, quando teve seu nome achincalhado. Queridos, isso é coisa muito séria, e nós precisamos refletir de que lado realmente nós estamos. Nós sabemos que a grande bandeira vai ser para um bem comum. Não esqueçamos que a encíclica papal lançada em 2015
foi Laudato Si, ou seja, louvado seja. Aqui realmente há uma discussão acerca do bem comum, ou seja, a casa comum que é o planeta, a necessidade de realmente ter cuidado com o planeta. Quando você lê esse documento, realmente você percebe que há toda uma fundamentação teórica baseada no meio ambiente. Aqui realmente há um texto bem escrito no sentido de que há uma preocupação com a ecologia, há uma preocupação realmente em que o nosso meio ambiente possa realmente ter uma sobrevida. E nós percebemos, queridos, que hoje todos os acontecimentos estão girando em torno do meio ambiente. Mais uma vez eu retomo aquela questão do relógio climático lá de Nova York, que marca 7 anos. 7 anos para que o planeta tenha uma solução. Ou que ele realmente não tenha mais sobrevida, ou que os seres humanos, as grandes autoridades, os governantes possam de maneira clara, de maneira declarada, realmente o quê? Procurar políticas públicas e sociais para salvar o meio ambiente. E aqui nesse documento, o Papa Francisco escreveu em 2015, aqui ele retrata que a única solução para que realmente possamos salvar o planeta é que o planeta possa descansar em um dia. E então ele se refere aqui como os judeus guardavam o sábado bíblico e se reporta para o quê? Para que o domingo possa também ser observado, para que o planeta possa descansar. Nesse outro documento lançado agora em 2020, em outubro, ainda neste mês, nós percebemos que o discurso também converge para a mesma questão de que todos nós temos uma responsabilidade, todos nós temos uma missão, todos nós temos assim o dever de cuidar do nosso planeta, que nós temos um bem comum, a nossa casa comum. Mas queridos, e aqui há um convite, vamos nos reunir sobre aquilo que nós temos de pontos comuns. Vamos esquecer os nossos pontos doutrinários. Apesar de sermos de religiões diferentes, há um conclame mundial para que nós tenhamos uma só religião, possamos ser unidos como irmãos. E se faz inclusive uma referência a José, e seus irmãos, ou seja, aos filhos de Jacó lá do passado. Mas nós sabemos, queridos, que é um ledo engano, é um engodo. Nós não podemos nos unir, porque não há como haver união no momento em que as coisas realmente não podem ser unidas. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Amós, no capítulo 3 de Amós e o versículo 3, o Senhor Jesus é muito claro ao dizer: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Claro que não, queridos. Não existe a menor possibilidade dessa união das igrejas, dessa perspectiva desse ecumenismo, ou desse ecumenismo, como estão chamando, ou seja, há uma união através do viés da ecologia, de salvar o meio ambiente. E nós sabemos, nossos queridos, meus amados, que Deus está preparando novos protestantes para o tempo do fim. A exemplo de Lutero, Deus precisa de você como protestante no tempo do fim. Deus precisa da minha pessoa como protestante, ou seja, nós não podemos dizer que tudo é um mundo cor-de-rosa, que nós podemos estar dando tapinhas nas costas uns dos outros, sabedores de que o que propende é para o quê? Pisar a lei de Deus. Todos esses desdobramentos ecumênicos, ecológicos, seja de documentos papais ou documentos sociais, políticos e econômicos, eles visam apenas uma finalidade. Essa finalidade é o quê? É que tenhamos um dia comum chamado Domingo Verde ou Domingo da Família. E isso se contrapõe contra a lei de Deus,
o quarto mandamento da Bíblia, que chama a nossa atenção para a guarda do Santo Sábado. E obviamente nós não podemos andar juntos numa situação quando a Bíblia diz, se não houver entre eles acordo. E aqui não é um acordo, queridos, é apenas um percentual. Aqui é um acordo em 100%, para que haja realmente essa união, essa unidade, essa perspectiva de buscar essa união. Nós precisamos estar 100% coadunados, 100% com os mesmos propósitos, 100% com os mesmos objetivos religiosos. E nós sabemos que nós, adventistas do sétimo dia, e outras pessoas que Deus irá levantar, não vamos abrir mão do preceito bíblico, apesar de o conclame mundial para que possamos ser todos irmãos. Então, queridos, esse documento papal, essa encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos, faz esse chamamento. E isso pode parecer muito bonito, isso aos olhos da humanidade realmente é relevante, mas nós sabemos, queridos, que Deus está preparando um povo para pregar a mensagem, uma mensagem de contramão. Deus está preparando um povo, um pequeno povo, chamado remanescente, chamado primícia de Deus, para pregar uma mensagem impopular, queridos. São chamadas as 3 mensagens angélicas. Quero dizer para você que quando criança na igreja, nós ouvíamos essas 3 mensagens angélicas quase pregadas uma vez por semana. Era pregada intensamente essa mensagem. Dos anos 70 para cá, houve um obscurecimento da pregação dessa mensagem. Por quê? Porque se levantou uma bandeira que essa mensagem provoca cisão, provoca o que? Separação, provoca rompimento entre as pessoas. Não, queridos, claro que não. Foi Jesus quem escreveu essas mensagens. E essa mensagem é para os nossos dias. Nós somos o povo do advento porque acreditamos na breve volta de Jesus. Porque estamos entendendo que hoje todo esse desenrolar está culminando para esse final glorioso da volta de Jesus. Como é que eu posso então me tornar todos irmãos nesse contexto final da história da humanidade, se o que Deus realmente aqui exige de nós, se aqui o que Deus realmente solicita de nós é uma pregação totalmente, completamente adversa? Vejamos aqui, queridos, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, eu gostaria que você acompanhasse qual é a mensagem que você vai pregar, qual é a mensagem que eu vou pregar. E aqui, antes de ler a mensagem, quero dizer para você, Deus nesse momento está elegendo e levantando suas primícias. Será que você está no grupo das primícias de Deus? Analise. As primícias de Deus têm características que são inerentes, são próprias. Ou seja, a primeira delas é o quê? É amar essa mensagem do terceiro anjo. É sentir coragem para pregar essa mensagem do terceiro anjo. Mesmo muitas vezes sendo o quê? Chamado de fanático, sendo chamado de radical, sendo chamado de pessoas que provocam perseguição, pessoas que provocam dissensões. Não, queridos. Pregue essa mensagem a tempo e fora de tempo. Muitos vão querer pregar essa mensagem e Deus não vai permitir. Por quê? Porque no tempo que deveriam pregar essa mensagem, não conseguiram pregar. Ficaram tímidos, se esconderam atrás de alguns véus. E aí, queridos, aqui, Apocalipse 14, realmente o Senhor vai chamar atenção para a primeira mensagem do primeiro anjo, que diz, 14, versículo 6, e diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo e nação e língua e povo, dizendo em grande voz:
temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem foi pregada intensamente lá em 1844 pelos nossos amigos pioneiros. Mas ela vai ser retomada, essa pregação agora, muito embora mais superficialmente do que foi no passado. Porque aqui chama para a atenção para a hora do juízo de Deus que começou em 1844. Mas aqui fala de adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, queridos, Deus está chamando que nossos olhos, nossa atenção para estarmos o quê? Reconhecendo que Deus é o Criador. Hoje no mundo contemporâneo, onde as pessoas são darwinistas, são evolucionistas, acreditam no Big Bang, Deus vai levantar um pequeno grupo de remanescentes que serão fiéis, que são fiéis a todo tempo à palavra de Deus, para dizer: eu acredito no Deus Criador dos céus e da terra, eu adoro o Deus Criador do céu e da terra, a despeito das consequências que virão. Prepare-se para ser chamada de fundamentalistas, ou seja, é o mesmo tema que se chama para os terroristas, queridos. São os fundamentalistas. Queridos, esses que estão fundamentados 100% na palavra de Deus. Pois muito bem, que esse título caiba a nós. A segunda mensagem, queridos, diz: seguiu-se a esse outro anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia. E nós sabemos que Babilônia está se preparando para essa grande queda. Infelizmente, todas as nações vão aceitar esse vinho de Babilônia. E quando quiserem sair ou romper, será tarde demais. Não esqueça, queridos, que aqui diz: voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz. Deus quer que você pregue isso em grande voz. É importante pregar sobre o amor de Deus, sim, sobre a união, mas nós não podemos ter essa união, queridos, se nós temos muitos pontos em comuns. E aqui, queridos, a terceira mensagem, que é a mais forte, a mais drástica, está aqui em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9, que diz: seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz, também em grande voz, queridos, em grande alarde mundial, você está sendo chamado para pregar: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na sua mão direita, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Aí o versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, essa mensagem realmente é uma mensagem de contramão. É uma mensagem que faz você estremecer, né? Aquele que receber a marca da besta. Queridos, a marca da besta nada mais é do que a guarda do domingo a partir da credo dominical. Claro que hoje guardar o domingo ainda não se constitui na marca da besta, mas vai se constituir muito em breve. Quando o decreto dominical realmente estiver completamente assinado, implementado e promulgado, a marca da besta foi então instituída. Foi instituída. E muitos terão o quê? Fugir, mas não terão forças. Por quê? Porque não tiveram tempo para estudar a palavra de Deus, para dizer: Senhor, eu quero ser uma primícia. Senhor, eu desejo ser uma primícia. Dá-me força, Senhor, para pregar essa mensagem de contramão, essa mensagem de ousadia, essa mensagem que aparentemente causa cisões, causa separação. Mas aqui foi Deus que mandou nós que pregarmos. Aqui nós não vamos obedecer mandamentos de homens. Estamos simplesmente o quê? Obedecendo o mandamento de Deus, que é para nós realmente pregarmos essa mensagem. Queridos, não pense você. É uma mensagem realmente de contramão. E aqui nós vimos o quê? O terceiro anjo. Mas nós temos aqui o quarto anjo em Apocalipse 18. Basta virar aí a página.
é um anjo pouco estudado. Esse é um quarto anjo que representa eu, representa você. E aqui vai dizer: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo, aquele chama a atenção, ele reitera a mensagem do terceiro anjo, ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, corvil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E aqui vem o versículo 4 que diz: ouvi outra voz dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Que coisa séria, queridos. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela realmente praticou. Queridos, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque muitos vão ouvir essa voz: sai dela, povo meu. Quando o decreto dominical sair, Deus já vai ter esse povo chamado primícias, já bem preparados, os que estão dentro do aprisco, bem preparados para tocar essa trombeta, para levantar essa bandeira e para pregar essa mensagem: sai dela, povo meu. E sabe o que Ellen White comenta aqui? Que muitos e muitos, milhões e milhões, bilhões e bilhões ouvirão esta voz. Deus tem preparado ali, segurado autoridades, pessoas comuns que realmente vão ouvir essa voz do sai dela, povo meu. Vão ouvir esta voz que realmente o que você não pode guardar, né? Você não deve segurar, você não deve realmente receber essa marca da besta. Queridos, aí é que realmente entram os protestantes do século 21. A exemplo do nosso irmão Lutero. Eu gostaria que você pudesse depois ler aqui o Grande Conflito, tem realmente um capítulo só sobre Martinho Lutero. Ellen White aqui tece enormes elogios a Martinho Lutero, apesar de 2017 seu nome ter sido jogado por terra. Mas Deus tem um registro fiel da obra desse homem chamado Grande Reformador Martinho Lutero. E aqui, queridos, eu gostaria que você ouvisse alguma coisa que ela fala aqui na página 117 do Grande Conflito. Ela diz: Martinho Lutero, um zeloso, ardente, dedicado, não conhecendo outro temor, senão o zelo de Deus, senão o temor de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa, além das Escrituras Sagradas. Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Amém, queridos? Deus está chamando novos protestantes no século 21. Porque, lembra do Tony Palmer? O grande texto dele era: o protesto acabou. O grande texto de 2017 foi: o protesto acabou. Não, queridos. O protesto, felizmente, não acabou. Por quê? Porque tem um povo fiel a Deus. E eu estou conclamando você nesse momento para se levantar como primícias do reino de Deus, como um protestante, mesmo que coloque em risco a sua própria vida. E aqui ela continua dizendo com relação a esse grande homem chamado Martinho Lutero. Aqui ela vai dizer: na providência de Deus, Martinho Lutero foi conduzido a visitar Roma. E ali nós sabemos, queridos, que Martinho Lutero encontrou o que ali? Encontrou uma Bíblia. Só a Escritura era a nota tônica de Martinho Lutero. Então, queridos, que realmente nós possamos compreender. Lutero sempre enfrentou as pessoas com um único documento, com um único argumento. Era o quê? O argumento de Lutero: só a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Aqui está o assim diz o Senhor. É a nossa regra de fé.
E nós vamos precisar dessa regra de fé, desse conhecimento armazenado em nosso cérebro, em nossa mente, para podermos o que? Rebater as heresias que estão sendo construídas, que estão sendo edificadas, e são heresias muito fortes que realmente se contrapõem à palavra de Deus. E aqui, queridos, nós vamos realmente perceber qual é essa força que nós precisaremos ter nesse momento final, como primícias de Deus, como os novos protestantes do século XXI. Na verdade, queridos, Deus é o Deus da mesma história. A história se repete, a história vai se repetir. Não esqueça, queridos, que lá no Pentecostes, queridos, ali no ano 31, depois da ascensão de Cristo para os céus, sabe quem participou do Pentecostes? Será que Anás participou do Pentecostes? Caifás participou do Pentecostes? Você identificou ali algum sacerdote, alguma autoridade eclesiástica ou romana ou da igreja de Jerusalém? Queridos, a história vai se repetir. Deus está levantando um exército de pessoas leigas, pessoas que têm devotado o seu tempo para amar as Escrituras, para pregar a verdade, pessoas que não se compram e nem se vendem, e não têm medo de chamar o pecado pelo seu nome, porque é um momento que precisa haver essa cisão. E muitos às vezes estão agarrados, eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo, eu não posso perder esses prédios, eu não posso perder isso. Queridos, em nome de Jesus, vocês vão perder para ganhar a vida eterna, vai perder para ganhar toda a eternidade, tudo que Deus tem de melhor realmente está nos altos céus. Você vai ganhar a coroa da vida, que é o maior bem que alguém possa desejar nesse mundo. E aqui Ellen White vai dizer justamente algo interessante, que vai dizer aqui ela trata de algumas igrejas, estou na página 583 do Grande Conflito, ela vai dizer o seguinte: exemplo notável da política de Roma para com os que dela discordavam foi dada na longa e sanguinolenta perseguição dos valdenses. Queridos, os valdenses. Não esqueça que os valdenses também foram os pré-reformadores. Eles fizeram um trabalho antes da reforma. E os valdenses escreviam trechinhos da Bíblia, pregavam em suas roupinhas, escritos à mão, iam para as feiras livres, e ali distribuíam pequenos fragmentos da Bíblia escritos à mão. E pagaram um grande preço, todos queimados, inclusive crianças queimadas, mas preferiram morrer por amor de Cristo, queridos. E nossos dias não será diferente. Novos valdenses serão surgirão, novos luteros. Eu chamo você para realmente ser um protestante fiel nesse momento do tempo do fim. Protestar o quê? Protestar contra o erro, protestar contra o quê? O pisar a lei de Deus, protestar contra o quê? Contra vilipendiar a lei de Deus, retirando o Santo Sábado. E aqui ela vai dizer o seguinte, a irmã Marte diz, eu gostaria de concluir com esse pensamento aqui para você. Nos acontecimentos que ora estão a ocorrer, percebe-se rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia. Queridos, o decreto dominical está às portas. Ela vai dizer o seguinte: a sagacidade e a astúcia da igreja de Roma são surpreendentes. São surpreendentes. Nada mais só há um intento, queridos, só um intento. É o realmente pisar a lei de Deus. Então, queridos, que realmente Deus possa abençoar você, que a exemplo de Lutero, nós possamos ser realmente erigidos na rocha eterna que é Jesus, firmados na rocha. Afinal de contas, Jesus disse, eu não vim trazer paz, vim trazer guerra, vim trazer espada. E nesse momento do tempo do fim, a espada, fazendo aqui uma analogia, a espada de Deus será necessária para essa grande batalha final. Fratelli tutti, todos irmãos, é muito bonito, mas nós sabemos que nós não podemos andar juntos se nós não temos os mesmos propósitos. Deus está levantando um povo para ser fiel
E diga-se de passagem, um povo como Elias, um povo forte, um povo temente a Deus, como diz o profeta Daniel, os sábios entenderão. E Deus precisa de sábios, pessoas que estejam compreendendo toda a Bíblia e os movimentos. Realmente, queridos, Deus realmente vai capacitar você. Louvado seja Deus. Jesus está voltando, alegra o teu coração. Eu agradeço você e sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.